Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro para nós meditarmos a palavra de Deus na leitura de cada dia. Hoje, iniciando esse mês de maio, dia 1º, dia em que nós recordamos também a memória de São José Trabalhador e queremos rezar por todos os trabalhadores do nosso Brasil, de todo o mundo, para que tenham condições dignas de trabalho também, a remuneração justa e que, assim, pela força do trabalho que, além de edificar a nossa sociedade, melhorar a vida no mundo, possam sustentar também as suas famílias. Então, por todos os trabalhadores, por todos os trabalhadores que estão desempregados de modo especial, para que São José interceda por todos. Invoquemos a presença de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que operaste maravilha no início da Igreja, venha sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, nos acompanhando, nos iluminando para compreender a palavra de Deus. Amém. Hoje ouviremos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27 ao 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas uma das passagens belíssimas que estamos ouvindo nessa riqueza que é esse tempo pascal, onde lemos todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Que coragem, que unção Pedro e os apóstolos têm para enfrentar as autoridades, os sumos sacerdotes, todos os que estavam ali perseguindo. Que coragem! E tudo isso fruto da ação do Espírito Santo. O sumo sacerdote diz: nós ordenamos, nós proibimos vocês de continuar a falar de Jesus, a nos condenar por sermos responsáveis da morte dele. E a resposta de Pedro: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E que ensinamento tão importante Pedro nos dá e que precisamos tomar como regra de vida: obedecer às leis de Deus, à vontade dele, do que à vontade humana. E muitas vezes nós invertemos esta ordem. Muitas vezes nós obedecemos à nossa vontade, os nossos caprichos, aquilo que os outros nos dizem. Quantas vezes nós ouvimos os outros mais do que nós ouvimos a Deus? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Como vai o seu caminho de obediência? No final, Pedro vai dizer que somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, um dos frutos da obediência, da fidelidade à vontade de Deus, é recebermos o Espírito Santo e os seus dons. Então a obediência, a fidelidade, o renunciar ao nosso eu para
sermos fiéis àquilo que Deus nos pede, produz tantos frutos de santidade em nossa vida. E como é difícil obedecer, mas como é necessário obedecer à vontade de Deus antes do que a nós. Às vezes, numa falsa imagem de liberdade, parece que a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, né? E muitas vezes a lei de Deus parece um obstáculo para que a nossa vontade se realize. Mas livre de verdade é quem sabe renunciar aos seus prazeres, àquela lei interior que nos manda fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, entender que a vontade de Deus é o melhor para nós e que a nossa vida é plena, a nossa vida tem sentido quando obedecemos a Deus. Pedro e os apóstolos podiam ter medo de desobedecer às autoridades religiosas, mas o medo maior deles é de desobedecer a Deus, que estava mandando que eles continuassem pregando, continuassem anunciando Jesus ressuscitado. Esse temor humano não fala mais alto do que o temor divino. Esse respeito humano não fala mais alto do que o respeito às ordens de Deus. E na nossa vida? Quem tem ordenado? Qual vontade tem prevalecido? A nossa, a dos outros ou a de Deus? Será que a gente pode dizer que a gente está cumprindo isso, obedecendo a Deus acima de tudo, obedecendo a Deus antes que a nós mesmos, antes do que aos homens? Que Ele converta o nosso coração, para que, cheios de Espírito Santo, esse Espírito Santo que eles caminhavam juntos, né? Eu acho bonito o que Pedro diz, disso somos testemunhas nós e o Espírito Santo. Ou seja, eles são uma só coisa. Sem o Espírito Santo eles não fazem nada e nós também, nós e o Espírito Santo. Acordar e dizer bom dia Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Nós e o Espírito Santo. Nós e o Espírito Santo e nós. Ele à frente e nós atrás. Ele ao nosso lado em todos os nossos caminhos. É assim que a gente vai ter coragem de enfrentar os nossos desejos, as vontades humanas, para obedecer à vontade de Deus. Rezemos o Salmo 33, que mais uma vez aparece na liturgia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta o de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você, sobre sua família, pela intercessão de São José, sobre todos os trabalhadores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado. Não deixe de meditar também o Evangelho de hoje e fique sempre com Deus.